Olá, pessoal. Eu sou a Janaína Júlia Lângaro, mestranda em História pela Universidade de Passo Fundo, aqui no programa de pós-graduação em História. E estou aqui para cumprir a disciplina de estágio docência do mestrado e irei, então, fazer uma aula sobre o uso da cultura visual no ensino de História. Esse tema, então, ele veio para mim porque eu já estou habituada a ele. Na minha dissertação, eu estou utilizando 2 filmes do cinema marginal e tropical, dentro da ditadura militar, que são Macunaíma e Orgia, ou O Homem que Deu Cria. E também, dentro do meu trabalho de conclusão de curso na graduação em História, eu também utilizei o filme Flores Raras e o livro Flores Raras para fazer uma análise comparativa. Então, essas questões estéticas, de visual, relacionadas à cultura visual, são coisas que eu gosto bastante de aprender, de ensinar, e que, dentro do ensino de História, são importantíssimas, sempre pensando, já adiantando um pouquinho da aula, sempre pensando na questão de adaptação às turmas, às idades, aos conteúdos, mas que isso pode tornar as aulas muito mais legais e interessantes, tanto para quem ensina quanto para quem está na posição de aluno e aluna. Então, eu vou... É muito interessante, é muito legal ficar tratando desse assunto. E de pronto, eu vou trazer algumas fontes que servem tanto para a pesquisa quanto para o ensino de história e que estão vinculadas a essa cultura visual. É sempre importante saber que a cultura, ela não é apenas aquilo que está nos museus, né? Cultura erudita. Existe a cultura popular, existem as tradições, produções artísticas, e é importante para que a gente possa ensinar que a gente domine esses conteúdos e tenha um conhecimento prévio, certo? Então, eu vou usar muito a ideia, o conceito da representação do Roger Chartier, que ele é muito lido e utilizado aqui no Brasil e é um dos grandes autores acerca desse conceito de representação. Por quê? Ele tem o texto O Mundo como Representação e nele ele aborda a questão do livro, né? Livro físico, que tem um texto que foi feito a partir das vivências e da cultura e modos de vida do autor ou da autora, mas que quando ele chega para a pessoa que vai ler, ele acaba tomando vida própria. Então, por quê? A pessoa que lê também tem uma carga cultural. Isso vai fazer com que ela entenda a história do livro, o que ele aborda, de uma forma diferente do que qualquer outra pessoa. Ninguém vai interpretar aquele livro do mesmo jeito. Então, para a gente poder utilizar cultura visual, produções artísticas no ensino de história, é sempre importante que a gente pense nisso. Eles representam alguma coisa, né, que o autor, a autora quis fazer, e quando ele chega para quem vai consumir, vamos dizer assim, essa arte, ele vai ser interpretado de uma forma diferente, né? Então, isso é uma coisa básica e que é importantíssima para que a gente sempre tenha em mente ao utilizar a cultura visual no ensino de história. Outro texto muito legal, muito interessante, que está no livro Fontes Históricas, da Carla Pinsky, é o texto do Marcos Napolitano, A História Depois do Papel, os historiadores e as fontes visuais e musicais. Ele também vai falar sobre essa questão do uso dessas fontes pela história, e que a gente vivendo num mundo repleto de estímulos visuais, com redes sociais, com acesso à informação rápida, à imagem, a gente perde a paciência para ler textos longos, né? Tudo isso também facilita que a gente utilize dentro da sala de aula esse tipo de fonte, né? Mas o quê? Que a gente tem que sempre pensar que qualquer coisa, seja uma pintura, uma fotografia, um filme,
Tudo isso tem que ser interpretado a partir do contexto de produção, as intenções e o investimento que foi feito. Se foi feito com investimentos altos, com patrocínio, sem patrocínio, por vaquinha, né, por aqueles financiamentos coletivos, tudo isso tem que pensar para poder compreender da melhor forma e não ter uma interpretação equivocada sobre qualquer fonte visual. Outro texto, material bem legal, é o caderno temático, o uso da imagem no ensino de história, da Valesca Giordano Litz, e que ela traz o uso de fontes iconográficas, filme, charge, vários outros exemplos, e que a gente pode pesquisar também no Google Acadêmico, em vários sites, outras fontes, né? Eu vou deixar aqui na tela, então, as imagens dessas indicações que eu faço, e a partir delas, pelas referências, é possível que a gente chegue a outras também. Muito bem. Então, vamos começar. Eu vou começar falando sobre como usar cinema na sala de aula. É a primeira escolha que eu fiz, não tem questão de importância, né, mas que alguma tem que chegar em primeiro. Então, o cinema é muito importante para se estudar história. Seja a partir do cinema como um espaço que é acessado ou não pelo público, quanto pelos filmes, né, pelas imagens em movimento. Então, a gente vai estudar aqui nessa aula sobre isso, né? De primeiro, o que eu digo, é preciso saber muito, quanto mais informação, melhor sobre a fonte. Quem fez, quando fez, quanto custou, como ele foi recebido pela crítica ou pelo público. Isso também, a gente pode chegar em sala de aula e apresentar essa fonte, então, com essas informações, ou também solicitar aos alunos e alunas que façam uma pesquisa. Isso pode ser que desperte ainda mais a curiosidade de quem vai fazer essa pesquisa, né? Mas o que é importante, que a turma, a depender da idade, né, para a gente poder selecionar um trecho ou um filme, né? Mas é bom que a turma esteja informada com todas as informações possíveis acerca da produção fílmica, acerca do filme, tá? Então, é bom pensar que pode cansar passar um filme de 2 horas, né? Ou o assunto não precisa ser desenvolvido com um filme completo, né? A gente quer abordar um assunto, não precisa passar o filme todo, a gente pode sim escolher um pedaço do filme, né? Um trecho, e passar em sala de aula, e que, sempre falando, interpretem, ok? Que os alunos possam sempre pensar que eles têm que interpretar, nunca aceitar diretamente a mensagem ou a história que o filme está passando. Pensando na idade das turmas, então, quanto mais pequenos, eles vão gostar de uma animação, eles vão gostar de um desenho, né? Eles vão achar uma cena de violência, sei lá. Talvez não seja adequado, né? Porque eles ficam muito impactados, eles ficam muito pensativos depois, enfim. Pode ser que não seja o caso, né? Turmas maiores a gente consegue então utilizar melhor ou mais coisas mais realistas, vamos dizer assim, documentários, pode ser que chame mais a atenção. Nem sempre isso vai dar certo, então aquela coisa de tentativa e acerto, tentativa e erro, né? Cada turma, em cada escola, ela vai se comportar de uma forma diferente, é preciso levar em conta isso, né? E a gente só vai saber se a gente fizer um teste, ok? Enfim, agora eu vou passar um vídeo que eu fiz uma seleção de um trecho de um filme para que depois disso a gente possa então pensar um pouquinho sobre esse trecho.
Come on. Depois de trabalhar You like it? toda semana, Well, it's just another city full of sweaty cockroaches. meu Like sábado this? não vou Or like this? I think the wider. Higher? No. No higher. I think that's good. meu programa. That's good. You're the boss. Très, très chic, très tropical. E já sei por onde começar. Bom lugar para encontrar Copacabana. You look ravishing. Pra passear Come with me, please. à beira-mar. Saúde. Copacabana. Saúde. Certo. Então, esse filme, ele foi gravado em 2013 e retrata a vida de duas mulheres no Rio de Janeiro na década de 1960. Ele foi baseado no livro do mesmo nome, escrito em 1995. Tá? Aquilo que eu falei, esse trechinho faz parte do filme que eu utilizei no meu TCC, que é o filme Flores Raras, do Barreto Produções. Tá bem? Enfim, o que eu quero dizer com esse trecho, né? Ele mostra as duas em um baile. A trilha sonora é Sábado em Copacabana. Então, a trilha sonora indica a época, né? Bossa Nova, que era um dos ritmos, é ainda um dos ritmos mais conhecidos e que estava no auge naquela época, né? A gente pode ver as roupas, os trajes que eles usam, né? A maquiagem, o comprimento, as taças de bebida são diferentes, a dança é diferente, né? Então, não é igual a uma festa ou um baile que acontece em 2020. Não. Então, o que a gente pode pensar a partir dele, né? Para que ele serve? Serve para contextualizar como era a elite carioca daquela época, né? Não vemos como eram as festas das classes com menos renda, né? E que isso não é o que acontecia, não é um baile da década de 60, mas uma representação que foi reconstruída a partir de pesquisa, de fotografia, de depoimento, mas que não retrata a verdade, né? Sempre a verdade, a realidade que aconteceu naquela época. Enfim, pode ser que um filme, e talvez seja um pouco difícil conforme a idade das turmas, a gente colocar um filme que contenha ironia, por exemplo, um cangaceiro atendendo um celular ou mandando uma mensagem. Isso é impossível de acontecer. Pode ser que o diretor ou diretora pôs isso como uma forma de chamar atenção, de criticar alguma coisa. Mas, enfim, tem que pensar a idade da turma, se eles vão ter essa capacidade de abstração, né? Mas que também pode servir para a gente pensar, então, na questão da ironia, da sátira, do surrealismo como uma forma de representação, né? É possível que isso aconteça, mas que a gente, como professora, a gente tem que, então, elucidar para as turmas. Agora, então, como usar fontes na sala de aula, questão das pinturas, tá? Eu selecionei uma imagem conhecida por todo mundo e que é muito provável que muita gente ache que ela retrate fielmente a realidade, né? Então a imagem que eu escolhi, que vocês estão vendo agora, é a imagem A Primeira Missa do Brasil, de Vitor Meirelles, e que em praticamente todos os livros didáticos, se a gente digitar num site de pesquisa, vai aparecer essa imagem da primeira missa do Brasil. Então está no inconsciente de que a primeira missa do Brasil aconteceu dessa forma, né? Mas, enfim, vamos utilizar ela então em sala de aula. A gente chega lá na turma do 7º ano, que aqui estuda a parte do descobrimento, e a gente coloca essa imagem, né? Passa a imagem, eles vão dizer, foi assim? Não, né? O que a gente pode então utilizar uma imagem
que não é a realidade, mas que serve para que a gente aprenda alguma coisa, né? Então, o que a gente faz? Traz os dados de produção dessa obra, né? Ok, então quais são? Esse quadro foi feito em 1860, que reflete o pensamento do pintor, o pensamento da época, né? Foi feita lá em Paris, então é meio difícil também que exista essa, né, uma fidelidade ao que realmente aconteceu. E é um quadro de grandes dimensões e que e foi baseada na carta de Pero Vaz de Caminha, que anunciou o descobrimento do Brasil para os europeus. Ok. Essa obra, então, fez sucesso e, com isso, o Victor Meirelles, ele foi nomeado professor honorário da Academia de Belas Artes, né? Enfim, essas são as informações que a gente tem que utilizar para que a gente consiga compreender essa imagem da melhor forma, essa pintura da melhor forma, ok? Então, o que a gente pode pensar sobre a pintura, então, né? Ela está centralizada, ela tem um centro, que seria a cruz e o padre, né? O poder da igreja, que era muito forte no 1500, né? Que estão no local, no pedestal, numa parte mais clara, né? Os portugueses estão ajoelhados rezando, que era o que eles geralmente praticavam, né? E os indígenas, então, parece que todo mundo, né? Todos que estavam ali, que viram chegando as caravelas, não pensaram em conhecer, em saber quem são que chegou, não. Foram todos atrás desses portugueses e ficaram muito curiosos com a missa, né? O que deve ter acontecido, ninguém sabe, mas é difícil que toda uma aldeia tenha se deslocado até o litoral, né? Até onde estava esse elemento novo no espaço deles para conhecer, né? Mas enfim, essa ideia que a pintura nos passa, né? E também a parte ali da natureza exuberante, bastante colorida, com árvores muito grandes, naquela ideia do exotismo que circulou muito fortemente em relação ao território do Brasil. Outro exemplo, né, que eu vou trazer de uma forma mais curta, tá? É a obra Um Jantar Brasileiro, do Jean-Baptiste Debré, que é um pintor francês contratado pela corte portuguesa e que veio retratar o Brasil, né? Então temos nessa imagem o homem, a mulher branca sendo servidas por um homem e uma mulher negras. Então a gente pode ver as roupas, né? Analisar a roupa, não são as mesmas, as joias não são as mesmas, eles não estão compartilhando o jantar, então um é servido e o outro serve, né? A gente pode ver que é uma diferenciação pela cor da pele, que tem os escravos, os senhores de escravos, né? E tem as crianças negras sem roupa ganhando comida, né? Como se tivesse assim, a gente está jantando, vem o cachorro na nossa casa, ou o gato, e fica olhando para nós. E a gente dá um petisco, um pouquinho da nossa comida, né? Parece muito isso, que as crianças, desde pequenas, elas não são tratadas da mesma forma, né? Desde pequenas, elas são tratadas como escravos e escravas, né? Então, ela retrata essa violência que foi a escravidão, apesar de ser uma pintura bonita, né? Apesar de não ter imagem de violência física, explícita, né? Mas essa diferenciação, quem está à mesa, quem é servido, quem serve, quem recebe um petisco, né? Um pouquinho da comida, isso é de uma violência que era natural, né? Era vista como natural na época, mas que explica muito como era a escravidão no Brasil, né? Os brancos sendo servidos por negros. Pronto, é isso. Enfim, como último exemplo, né, em função do tempo reduzido que a gente tem de uma videoaula, eu vou tratar com vocês sobre propagandas, que é algo visual, né? As propagandas visuais
que são colocadas em jornais, em revistas, né? Que agora a gente vê bastante nas redes sociais, em sites, né? Mas as que eu escolhi são do passado, assim, com uma carga histórica considerável, certo? Enfim, o que é preciso saber primeiramente, né? Propagandas não servem apenas para vender mercadorias, produtos ou serviços. Elas servem para naturalizar ou vender ideias, mesmo que seja para depois consumir alguma coisa, né? Então, essa propaganda, publicidade é utilizada de muitas formas por governos e por projetos políticos também, né? A fim de anunciar suas ideias e de alcançar mais apoiadores, né? Hoje, no Brasil, ela é uma ferramenta indispensável para as campanhas eleitorais. Tem na rádio, na TV, em época de eleição sempre, né? Porque é necessário, alcança muita gente. E nessa aula que, enfim, eu selecionei as propagandas estatais nazistas da época da Segunda Guerra Mundial, ok? Enfim, eu selecionei isso porque elas retratam muito bem como é que funcionava a propaganda nazista e explica muito bem o motivo dos nazistas existirem e os motivos que eles tinham para promover essa guerra, promover campo de concentração, campo de extermínio, certo? Então, por quê? Os judeus, né, foram o bode expiatório que Hitler, vamos dizer, escolheu, né, e colocou como grande inimigo dos alemães, enfim, jogando a culpa da derrota na Primeira Guerra, da crise econômica, do pagamento lá das indenizações, da perca de territórios, tudo isso nas costas de alguém, né? É sempre isso. A guerra só existe porque existe um outro. O outro, e esse outro é visto como inimigo, né? Basicamente, a ser combatido. Pode ser que exista outras formas agora, né? Embargo econômico, enfim. Mas na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Os judeus, eles foram os que levaram a culpa, né? Por todos os problemas da Alemanha. Enfim, o que os nazistas faziam, então, do partido nazista? Eles começaram a utilizar de forma gradual, obviamente, para ir naturalizando, né? Diversos cartazes, propaganda em rádio, desfile militar, onde existia sempre o símbolo da suástica, né? E nos cartazes eles associavam o problema alemão com os nazistas, os judeus, né? Enfim, o que acontece? Eles começaram a utilizar, então, essas imagens, e aqui eu vou trazer a primeira, né? Que tem um judeu com a estrela, né? Onde diferenciava ele das outras pessoas e que o diferenciava dentro dos campos de concentração e extermínio, né? Cada grupo social que foi atacado e na tentativa de exterminar, né, esse grupo, utilizava uma estrela diferente. O judeu utilizava a estrela amarela, estrela de Davi, né? Enfim, a gente pode ver que esse é um judeu e tem um dedo, uma mão muito pesada, né? Dá para sentir o peso dela sobre o judeu, onde se diz que ele é o culpado pela guerra. O judeu é o culpado pela guerra, né? Outra imagem. A gente sempre, agora que eu lembrei, pessoal, a gente sempre tem que lembrar. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, a imagem não estava tão difundida como hoje. Então, a gente tem que pensar que as imagens tinham um impacto ainda maior na vida das pessoas. Se hoje a gente vê uma coisa e às vezes quer comprar, ou vê um corte de cabelo, ou vê uma cor de cabelo e quer fazer, nessa época era muito mais forte, porque o alcance e a mostra, o estímulo visual era menor. Então o cartaz fazia muito mais movimentos do que hoje, tá? Isso é sempre bom lembrar. Outra imagem. Um alemão
loiro, um estudante alemão. Então aqui diz nesse cartaz que o estudante alemão luta pelo líder e pessoas da equipe da União Estudantil Nazista, né? Um cara bonito, bem vestido, com a suástica e que luta pelo líder, né? O líder é Hitler, né? Enfim, essa outra imagem que a gente pode observar. Uma família alemã com todo mundo feliz, né? Onde está escrito: o partido nazista assegura que a comunidade de concidadãos aceite seus conselhos e ajuda você a procurar o grupo local. Então, o judeu com a estrela é do grupo dos alemães, né? Uma identificação que vai circulando, que vem chegando aos poucos e que vai tornando todos os alemães uma coisa só para ter força de combater o grande inimigo que eram os judeus, né? Que vem acontecendo isso? Felizes, mansos, né? A menininha tá olhando pra gente sorrindo, né? Um bebê praticamente, uma criança pequena, né? Mas tem a águia atrás. A águia é um símbolo muito forte utilizado pelos nazistas e que, enfim, ela tá ali circulando, ela tá próxima, né? Então, claro que a gente pode escolher outras imagens, mais imagens, mas pode ser tanto um meio de introduzir o assunto, Segunda Guerra Mundial, nazismo, quanto uma forma de estudar a Segunda Guerra Mundial também por imagens, né? Certamente as turmas vão gostar. Agora, enfim, eu vou começar a falar sobre as propagandas de mercadorias e produtos, né? Propagandas que visam o consumo, né? Certo. A primeira imagem que eu selecionei é de cigarro. Da década de 50, 60. O que acontece? Hoje, sabe-se dos malefícios, as campanhas são contra o consumo, não pode propaganda, cada carteira vem com uma imagem dizendo o quanto ele faz mal, né? Mas nessa época, usar cigarro, fumar cigarro, era algo, era o normal, né? Era o bonito. Então, nessa época, isso era permitida a propaganda, fumar era uma coisa bonita, uma coisa legal, as pessoas que tinham dinheiro podiam fumar, né? Aí era cigarro, era charuto, enfim, essas coisas. Então, essa imagem, ela traz uma mulher grávida, né? E ela tá falando assim: dizem que o cigarro faz mal, mas vejam, né, que é importante. Mas tem algo que é muito bom. Ele não deixa que a gente engorde, ele diminui o peso do bebê. Então, eu vou ter um parto melhor e o bebê vai ser elegante, né? Então, vejam só. Esse cigarro, ele não era vendido no Brasil naquela época. Mas existiam várias propagandas que vinham, revistas, enfim, a revista Seleções tinha essas propagandas que vinham dos Estados Unidos traduzidas. Então, vinha a propaganda. Obviamente, se não tinha o Winston, várias mulheres que estavam grávidas e que queriam um bebê de baixo peso e elegante, poderiam utilizar um outro tipo de cigarro, né? Enfim, hoje tem pessoas que acham isso o fim do mundo, né? É ruim, faz mal para a saúde, mas naquela época era permitido, né? Então a gente pode ver o quanto algumas coisas se alteraram, né? A questão do fumo se alterou completamente, a visão é outra. Mas, enfim, em algumas outras coisas elas permanecem, né? Por exemplo, os eletrodomésticos, né? Eu acho que é uma permanência na história, nas propagandas, enfim, a questão dos eletrodomésticos. Obviamente que na época em que eles começaram a serem lançados, eles tinham um impacto muito maior, causavam um desejo muito maior. Por quê? Era novidade, era uma coisa que diferenciava uma dona de casa de outra dona de casa, né? E que, apesar de tudo, facilitava a vida das mulheres, né? A gente sabe que década de 40, 50, desde sempre, né? Até essas décadas, o trabalho doméstico era coisa exclusiva das mulheres.
homem não fazia, ok? Hoje ainda temos esses reflexos que as mulheres fazem muito mais que os homens, mas, enfim, estamos caminhando para que isso se altere. Naquela época não era assim. Então, qual era a ideia das propagandas? Mostrar o eletrodoméstico como algo necessário e que vai trazer felicidade para a mulher, né? Então, a primeira imagem. Ainda a primeira imagem é uma coisa assim que quem tem bom senso acho que com certeza não vai gostar, né? Que diz: maior aperfeiçoamento em máquinas de lavar depois que Deus inventou a mulher. Né? Vamos pensar. O que isso quer dizer? Apesar dos eletrodomésticos, as mulheres ainda são melhores para lavar roupa. Né? Uma das funções da mulher, além de ter uma cacetada de filhos, é lavar roupa, cuidar da casa. Né? Muito bem. Outra imagem. Uma mulher feliz, né? Com o textinho ali, o sorriso dela diz tudo, e uma enceradeira, né? Então, associa a felicidade à posse de um eletrodoméstico. O que é que acontece? O marido, então, muito bom, muito gentil, vai gastar o seu dinheiro, porque mulher não tem renda, né? Muito dificilmente que a mulher de classe média tenha uma renda própria, né? Quem banca as contas da casa geralmente eram os maridos. E, enfim, é isso aí. A mulher vai ser feliz se tiver um eletrodoméstico. Pronto. Né? Outra imagem, então, vários eletrodomésticos, liquidificador, batedeira, com uma mulher de salto alto, provavelmente maquiada, com o cabelo bonito, com vestido, segurando uma encerradeira, né? Enfim, uma propaganda mostrando as pessoas felizes, as mulheres felizes e mostrando a evolução dos eletrodomésticos, o quanto é que eles são necessários, né? A gente pode, então, utilizar essas imagens para pensar o papel das mulheres na sociedade, o papel da propaganda, a evolução dos eletrodomésticos, porque o designer, o funcionamento mudou. Tem alguns que não são mais utilizados, tem outros que foram criados depois. Enfim, tem várias formas que a gente pode utilizar essas imagens, essas propagandas para ensinar, certo? Também é possível que a gente fale sobre as formas de pagamento, né? Que começa com aquela questão do carnê, do pagar em prestações, né? E essas coisas que foram se adaptando. Hoje se paga com cartão de crédito, hoje tem boleto, né? Na época era uma forma um pouco diferente de pagamento. Enfim, para encerrar, então, eu trouxe alguns exemplos para dar umas ideias, para também comportar o tempo da aula, que a gente tem um limite, né, de tempo, mas que foi possível, né, acho que foi possível que a gente tenha aprendido um pouco sobre a cultura visual no ensino de história, e que pode ser cansativo, às vezes, videoaulas muito longas, enfim, a carga, né, de estudos ela continua apesar da pandemia, mas enfim, é importante, sempre bom aprender, sempre bom ensinar, né? Uma coisa que eu recomendo super para vocês que estão em formação, que se mantenham firmes nos estudos, que mantenham o foco, né? E que certamente vocês vão ser muito felizes sendo professores e professoras de história, tenho certeza. Assim como eu sou, eu também sou muito feliz sendo professora. Enfim, agradecimentos antecipados, né? Mas o que a gente pode pensar e aprender nessa aula, então? Que se numa pesquisa a dialética é interessante, na sala de aula a ideia da dialética também é muito importante e é muito legal. Por quê? Só ler, só copiar texto, só responder questões é chato. Não serve mais, porque as nossas turmas, elas nasceram depois do ano 2000. Nasceram com celular na mão, com internet, com TV a cabo, com Netflix alguns. Então, eles têm uma forma de aprendizagem e de interação com o mundo que
é ligado às tecnologias, às imagens, a sons, a jogos. Então, óbvio, temos que ler textos, temos que responder perguntas, mas nem sempre, né? Então, por isso que é importante que a gente utilize diversas abordagens para manter o interesse, para manter eles motivados, eles animados a aprender, né? Para eles não ficarem lá com cara de sono enquanto a gente fala 45 minutos o tempo inteiro, certo? Até porque eles não estão com o seu desenvolvimento pleno, né? Então eles têm algumas dificuldades ainda e que é nosso papel colaborar com a aprendizagem deles da forma que eles acham melhor, né? Nosso papel como professoras é esse, ensinar e procurar abordagens que sejam interessantes. Também é chato só ficar falando, também é chato só ficar trabalhando com textos, né? Enfim, essa ideia já passou, a gente está em outra era e é muito importante que a gente pense nessas coisas, né? Por quê? É bom que a gente expanda o conhecimento, que a gente aprenda, né? E que também é importante pensar que só 2 períodos passando imagens é inviável. Um filme de 2 horas para alunos pequenos é inviável, né? Então é possível utilizar isso, mas tem que saber, tem que dosar, né? Um vídeo, um texto, né? 5, 10 minutos de vídeo, 3, 4 imagens, né? Mas coisas assim que não seja apenas tô aqui falando conteúdo, tá com uma imagem lá no slide, ok, aqui é a escravidão, passou. Não, né? Tem que saber utilizar as imagens a nosso favor, a favorecer o nosso trabalho, certo? Então, pintura, cinema, propaganda, é muito importante utilizar a abordagem, vocês puderam ver que é parecida, né? Pensar sempre quem fez, por quê, quanto gastou, quem investiu, se teve patrocínio, se não teve, né? E pensar também sobre uma crítica, por exemplo, quem é que fez essa crítica, qual é a formação da pessoa, todas essas questões. Bem na linha do Chartier na questão da representação. A gente passa uma coisa, a gente ensina uma coisa, os alunos vão receber e vão absorver conforme as suas capacidades e a sua cultura própria, né, individual. Enfim, é interessante pensar também, agora que eu acabei lembrando, tipo um exemplo do Van Gogh, né? Ele, durante a vida dele, ele foi um pintor que não conseguiu vender quadros, que sofria em função ele tinha esse talento, que hoje a gente vê como talento, mas na época era visto como algo grotesco, feio, que não era arte, né? E que mudou, que hoje ele é considerado um dos grandes pintores do mundo e que tem um estilo que é só dele, que ninguém consegue copiar. Enfim, isso se altera, as percepções se alteram, e é importante que a gente fale sobre isso na sala de aula, né? A questão das propagandas é bom também, porque para que eles pensem nessa questão do consumo, será que precisa mesmo daquele jogo, daquela roupa, daquele tênis? Né? É importante que eles tenham condições de, quando acessar uma propaganda, eles absorvam aquilo e elaborem e pensem sobre aquilo, sobre o desejo que talvez surja neles, né? E que eles não aceitem uma foto como verdade, não aceitem um filme como verdade, uma notícia como verdade. E eu acho que essa abordagem dialética na sala de aula, com outras fontes, é importante, muito importante, para que eles tenham essas percepções mais aguçadas e que eles consigam se tornar mais independentes, consigam pensar por si próprios e não aceitar coisas prontas. Né? É nosso papel como professoras, como professores, acompanhar as mudanças do mundo, acompanhar os desejos, os interesses das nossas turmas e também ajudar eles a serem cidadãos conscientes, né? Não aquela ideia de cidadão de bem, mas bons cidadãos, que saibam pensar, que saibam elaborar e que possam realmente construir e colaborar com o país,
né? E não apenas querer tirar vantagem, não apenas receber as coisas e reproduzir, mas que eles possam receber, pensar, interpretar e quem sabe não falar nada, porque eles acham que não tem nada para falar, né? Opinião todo mundo tem, mas nem sempre é bom que se coloque, inclusive dentro da sala de aula. É bom que a gente pense nessas coisas e que a gente possa nunca perder o fascínio pela história, pela ensino-aprendizagem e que a gente sempre tenha em mente isso. Por que que eu escolhi esse curso, essa profissão, né? Que a gente sempre mantenha coisas e que a gente possa nunca perder o fascínio pela história, pela ensino-aprendizagem e que a gente sempre tenha em mente isso. Por que que eu escolhi esse curso, essa profissão, né? Que a gente sempre mantenha o entusiasmo do primeiro semestre, certo? Muito obrigada pela atenção. Se vocês precisarem e quiserem tirar alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail, né? Mas pode me pesquisar também no e-mail da UPF que vocês me encontram, certo? Muito obrigada e estou à disposição. Vocês devem ter ficado se perguntando sobre o porquê daquela imagem das torres gêmeas no início do vídeo, né? Então, eu coloquei ela ali como uma provocação, como algo que deixasse vocês curiosos. E agora eu vou explicar por que, então, algumas interpretações que eu tenho sobre essa imagem. Existem dois pontos que são importantes. A questão do ataque terrorista contra um símbolo dos Estados Unidos, do capitalismo, né? E também toda aquela ideia de que quem atacou é terrorista, não pensou nas vidas que iam se perder, enfim. Toda essa questão, mas que por trás também não tem como deixar para trás a questão também do quanto os Estados Unidos interfere, entra em outros países, promove guerras, ataques, né? E como ele não trata isso como terrorismo, é defesa, segurança nacional, né? Então, obviamente que é condenável promover a morte de pessoas que elas não, de certo modo, não tinham nada a ver com a briga entre os Estados Unidos e esse grupo terrorista, né? Obviamente isso não é justificativa para um ataque terrorista, mas ao mesmo tempo nada justifica também os ataques às democracias, às economias, a outros povos que os Estados Unidos também promovem. Então, essa ideia do terrorismo, né? Terrorismo para quê? Né? O que é terrorismo? É quando para o pessoal dos Estados Unidos, é somente quando acontece contra eles, né? E quando eles fazem a mesma ação, promovem mortes e destruição, eles dizem que é segurança nacional. Então, é importante que a gente pense nisso, né? Não vou dar uma resposta para vocês, mas que essa imagem também pode ser utilizada nas questões dos povos islâmicos, né? Nas tensões do Oriente Médio, né? E as questões econômicas capitalistas que são sempre cristalizadas na imagem dos Estados Unidos.